Fala, minha nação tricolor, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Meu Bahia. Nesta quinta-feira, no vídeo de hoje, a gente vai trazer informações sobre o mercado da bola do Bahia. Vamos trazer aí as informações sobre a busca do Bahia por um goleiro. Tem informação sobre Matheus Magalhães, sobre Keylor Navas no vídeo de hoje, além, claro, da gente comentar o Santiago Rodrigues. Ontem, o Tom Bahia trouxe um vídeo muito importante falando sobre essa situação. E eu queria trazer também alguns comentários adicionais aquilo que ele já disse em seu canal. Quero também falar e dar destaque hoje à apresentação, do Bahia ao zagueiro Santiago Ramos, que chega do Defensa e Justiça, jogador anunciado pelo Sport Clube Bahia. Muita gente perguntando, ele já tinha chegado há algum tempo e ainda não tinha sido anunciado. Pois bem, já foi anunciado pelo Sport Clube Bahia. E vamos comentar também o dia de jogo. Hoje tem Bahia e Cruzeiro pela Copinha às 4 horas da tarde e também tem Bahia e Atlético de Alagoinhas pelo Campeonato Baiano às 9h30 da noite. Então já deixa teu like nesse vídeo para você poder ajudar o canal e também o nome do Esporte Clube Bahia. É muito importante que você faça isso, além, claro, de se inscrever, para você poder ajudar a nossa comunidade a chegar a 10 mil inscritos. E quando isso acontecer, eu sortear uma camisa do Bahia aqui para você, torcedor. Meu nome é José Victor, para quem ainda não me conhece, sou produtor de conteúdo do Meu Bahia e também estudante de jornalismo. E já vamos começar logo esse vídeo para a gente não perder tempo falando sobre os jogos do Bahia no dia de hoje, um pela Copinha e o outro pelo Campeonato Baiano. Pelo Campeonato Baiano, o Tricolor enfrenta a equipe do Atlético de Alagoinhas às 9h30 da noite na Arena Fonte Nova. Jogo importantíssimo para o Bahia, tendo em vista que o campeonato tem apenas 9 rodadas nessa primeira fase. Ontem a gente já teve alguns jogos, por exemplo, Vitória venceu a Juazeirense, já tem 4 pontos, outras equipes também ganharam. É importante o Bahia continuar somando pontos, buscando pontos, na verdade, nesse início de campeonato, para que quando chegue nas rodadas finais, o Tricolor consiga ter as vantagens de decidir em casa. Eu sei que a equipe principal vai votar, vai jogar já a quarta rodada e tal, mas esses 3 jogos iniciais que vão ser disputados pelos garotos da base, o Bahia precisa pontuar. Não pode se acomodar na competição, não pode desperdiçar oportunidades. Enfrenta o Atlético de Alagoinhas e hoje é um ótimo teste para esses garotos. O Atlético de Alagoinhas passou por um processo de reformulação, já demitiu o treinador na primeira rodada, o diretor de futebol também. O Bahia com um time sub-20, mas que tem um trabalho muito bom por trás, para você poder preparar esses atletas para o estadual, para esses 3 jogos, e você fazendo um trabalho ali de estilo de jogo bem parecido com o que se tem na equipe profissional. É importante para também dar oportunidades a Juan Pablo, ao volante Sidney, ao Jota, que foi muito bem no jogo de estreia, o próprio goleiro Gabriel, Marcos Vitor, enfim, são diversos jovens que merecem ganhar oportunidades e que estão tendo as chances da vida, porque se conseguirem bem nessas 3 primeiras rodadas de Campeonato Baiano, provavelmente vão continuar aparecendo no time no Campeonato Estadual quando a equipe principal voltar. O rodízio deve ser feito entre a Copa do Nordeste e Campeonato Baiano. Também já tem Libertadores daqui a um mês, então o Bahia deve fazer uma rodagem no seu elenco e esses atletas devem continuar ganhando oportunidade. Pela Copinha, o Tricolor enfrenta o Cruzeiro às 4 horas da tarde com transmissão do Sport TV. É o Bahia precisando vencer na Copinha para seguir de fase, para passar para as quartas de final. O Tricolor com a equipe mais jovem do torneio já está fazendo história e a gente já tem muito orgulho desses garotos. Que eles consigam fazer um grande jogo também contra a equipe do Cruzeiro e conseguir essa classificação para o nosso Tricolor de Aço. Agora falando sobre o mercado da bola, quero falar sobre o mercado de transferências, falando sobre Santiago Rodrigues. O Tom Bahia, do canal Tom Bahia, trouxe um vídeo aqui no YouTube falando sobre a situação do atleta, porque muita gente pergunta e fala ainda nesse nome hoje em dia, por que o Bahia não vai atrás, por que o Bahia não contrata? E na época que esse nome estava bem forte aqui nos noticiários, eu trouxe um vídeo no canal explicando a situação dele, explicando que não tinha nenhum tipo de proposta realizada pelo Bahia ao atleta nesta janela de transferências, que naquele momento não tinha nenhuma possibilidade dessa negociação acontecer, e o Tom trouxe um vídeo falando sobre isso, e no qual eu trago as mesmas palavras e trago comentários ainda mais. O Santiago Rodrigues, nessa janela de transferências atual, sequer foi cogitado pela diretoria do Bahia. Claro que existe a sondagem, claro que existe o monitoramento, A palavra melhor para se encaixar é monitoramento. Claro que existe isso, O Bahia monitora praticamente quase todos os jogadores de destaque, de quase todas as ligas, Jogadores que têm potencial para vir jogar aqui. O Santiago Rodrigues, ainda mais sendo um jogador do próprio grupo, significa também que esse monitoramento existe, mas não passou pelo planejamento do Bahia, nesta janela de transferências, adquirir, fazer um tipo de proposta, estudar uma maneira de entrar em contato com o New York City para tentar a contratação do atleta
atleta que, olhando pelo lado dele, tem muito desejo em atuar no futebol brasileiro, já foi procurado pelo Cruzeiro, já foi procurado pelo Corinthians, mas os negócios ainda não aconteceram. A verdade é que o Santiago Rodrigues quer vir muito jogar no Brasil, mas o Bahia não está interessado no atleta neste momento. Sequer foi cogitado esse nome, né, quando o Cadu Santoro, quando o Rogério Ceni e todos os outros profissionais de futebol do Bahia estavam montando o planejamento do elenco para essa temporada. O Santiago Rodrigues nunca foi uma opção, nunca foi um jogador que o clube se interessou. Falando agora sobre a busca por goleiros, eu quero trazer no vídeo de hoje informação sobre Matheus Magalhães e sobre o Keylor Navas, goleiro que tem passagens pelo Real Madrid, Paris Saint-Germain e que no início da janela de transferências, né, teve seu nome ligado ao Sport Clube Bahia. Sobre Keylor Navas, está praticamente já definindo o seu destino, antes era o Colo-Colo do Chile, mas a negociação acabou não dando certo e o jogador está muito próximo, ou está na mira do San Lorenzo da Argentina. O San Lorenzo conta com a ajuda de patrocinadores para conseguir fechar essa contratação do goleiro de 37 anos. Keylor Navas é um ótimo goleiro, todo mundo sabe, principalmente na sua época de Real Madrid, Paris Saint-Germain e tudo mais. Só que o atleta nunca teve seu nome de fato dentro do Bahia, nunca teve seu nome cogitado pela diretoria tricolor. Ele foi oferecido como foi oferecido para muitos outros clubes, mas o Bahia sequer abriu negociações, o Bahia sequer se movimentou para tentar contratar o atleta, para contratar o empresário, para responder vamos dizer, essa oferta, né, que foram feitas aí ao Bahia para tentar a contratação do atleta, e esse nome sequer nunca foi cogitado dentro da diretoria tricolor. Ou seja, passou mais de rumores do que qualquer outra coisa. Eu acho que o Keylor Navas seria uma ótima opção para gol. Sim, é um ótimo goleiro, tem ótimas credenciais, tem uma experiência também que poderia nos ajudar demais, principalmente numa Copa Libertadores da América, mas já tem 37 anos. Eu sei que para goleiro a idade não conta tanto, mas o Keylor Navas já está em fase de declínio. O Bahia está procurando um goleiro no mercado que seja aquele goleiro, vamos dizer que ideal, né, para assumir o papel ali de goleiro por vários anos do tricolor de aço. O Keylor Navas não se encaixa muito nesse perfil, é um atleta que tem mais ou menos aí 3 a 4 anos de profissional, provavelmente 2 anos de contrato mesmo que ele pudesse vir, seria de 2 a 1 ano de contrato, com isso, com muitas e muitas questões, seria um nome complicado, então acho que dificilmente a negociação aconteceria, mesmo se tivesse o interesse do Bahia, eu acho que dificilmente esse nome seria aprovado, tá? Eu sei que o Keylor Navas, na época de Real Madrid, Paris Saint-Germain, era um grande goleiro, mas o Keylor Navas de hoje não é um jogador tão assim como a gente viu há algum tempo atrás. É um atleta que já está em declínio técnico, então não faria esse movimento. Por mais, agora vamos falar sobre Matheus Magalhães. Esse sim vale a pena o investimento, goleiro do Braga de Portugal. Muita gente falando sobre o nome dele já tem algum tempinho, isso porque o Mais Futebol, uns dias atrás, trouxe a informação de que o Bahia estava monitorando a situação do arqueiro. Logo depois, o Arthur Quesada, da TNT Esportes Brasil, também confirmou a notícia do Mais Futebol, falando e informando que o Bahia estava interessado na contratação do atleta, e desde então eu tive acesso a mais informações, conversei com mais pessoas para trazer as minhas apurações aqui no canal, e é isso que eu queria fazer agora para vocês. Vamos lá. Sobre Matheus Magalhães do Braga. Trouxe no vídeo anterior, quando eu falei sobre ele, que existia muita coisa em volta do nome. Muita gente falando que a negociação estava acontecendo, muita gente dizendo que ela não estava acontecendo, e na época eu expliquei para vocês a situação. E qual é a situação? O Matheus Magalhães, nesse momento, não tem negociações abertas com o Sport Clube Bahia. O monitoramento e a sondagem existiram, mas nesse momento não existe nenhum tipo de proposta feita pelo Bahia para contratar o jogador. O jogador tem muito interesse em voltar ao futebol brasileiro, olha o Bahia como uma ótima oportunidade de carreira, principalmente aqui dentro do futebol brasileiro, que ele tem como sonho e objetivo ainda vestir a camisa da seleção brasileira, e ele sabe que essa volta ao Brasil seria importante para conseguir esse objetivo, e ainda mais no Sport Clube Bahia, onde ele teria minutagem, onde ele seria o principal goleiro do elenco e jogaria praticamente quase todos os jogos importantes. E se conseguir atuar em alto nível, isso poderia credenciá-lo a vestir a camisa da seleção brasileira nas próximas convocações. Mas pelo lado do Bahia, não existe um movimento tão forte para contratar o goleiro Matheus Magalhães do que existe, por exemplo, do outro lado, do próprio lado do goleiro, que tem muito interesse em voltar ao futebol brasileiro e olha essa possibilidade ao Bahia com muito bons olhos. Mas que nesse momento não existe nenhuma negociação em aberta com Matheus Magalhães, envolvendo Matheus Magalhães, envolvendo o Sport Clube Bahia. Essa negociação ela pode acontecer depois de hoje, Vitor? Claro que pode acontecer. O goleiro segue ainda, né, buscando um clube, ele óbvio que está feliz no Braga, óbvio que ele não vai forçar uma saída de lá, mas se aparecer uma boa proposta, se os empresários conseguirem, né, achar um bom nome e um bom clube para ele poder ir, ele com certeza vai, né? Principalmente se for um clube que agrade ele dentro do futebol brasileiro. Tá bom, meu povo? Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo de hoje. Se você não gostou, não esquece de eu gostei. Também não se esquece de se inscrever para poder ajudar o nosso canal. Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau.